Gente, vou começar. Boa noite. Boa noite. Oi, Andréa. Boa noite. A nossa live. Tudo bem? A doutora Priscila deve estar entrando daqui a pouco para a gente iniciar, tá bom? Boa noite a todos. Essa live vai depois para o YouTube. Oi, Pri. Vamos lá. Vai dar certo. Olá, Oi, tudo bem? noite, tudo bom? Tudo jóia. Então tá bom. Então vamos começar. O pessoal vai chegando, né? Aos Sim. poucos. A gente vai dando uma introdução do que a gente vai conversar hoje. Para quem não sabe, essa é a continuação de uma outra live que nós fizemos na semana passada, a respeito do assunto da higiene, mudança de comportamento. Né? Então, a gente vai dar uma continuidade, porque esse assunto rende muito, é muito importante, vai ficar com a gente, com as famílias, vai ser algo discutido entre as famílias, eu diria, por muito tempo, vai fazer parte das mesas de discussão aí por muito tempo, está Bastante. introduzido nas nossas vidas, né? Não só dos profissionais da saúde, mas de todo mundo, toda mãe está falando sobre isso hoje. Não tem jeito da gente não falar sobre isso. Então, é uma live que é assim, a primeira foi bem bacana, o pessoal não perguntou, então hoje quem for entrando, né, o pessoal ainda não está entrando, mas quem for entrando pode perguntar, pode ficar à vontade para tirar as dúvidas, né, que é interessante, tem muita dúvida a respeito disso, né, o que fazer, como se higienizar, o que é certo, o que é errado, como, de que jeito que eu tenho que fazer. Às vezes a gente tenta fazer uma coisa assim, mirabolante, e o correto é simples, né? Não precisa fazer nada demais, né? Exatamente. Uma coisa que é para eu lembrar aqui, que esse vídeo vai para o YouTube hoje mesmo, às 9 horas da noite estará no YouTube. Então, se ninguém conseguir assistir no Instagram, não tem problema, a gente faz um anúncio aí para depois no YouTube. Então, vamos começar com as apresentações primeiro, né? Enquanto o pessoal vai lembrando, né, que tem live, vamos lá. Fala aí, Pri. Começa Bom, eu você sou a dessa Priscila. Dessa vez sou eu. Sou Priscila, sou farmacêutica, já formada há 15 anos e atuo na área há 22 anos. E hoje eu sou estudante de odontologia também. Então, aqui a gente vai esclarecer um pouco da parte que a gente chama de biossegurança, que é a segurança da parte de higiene, a contextualização dentro de casa, individual, com as crianças, com os pets, e o entra e sai de dentro de casa, que a partir de agora, nesse contexto, está tudo modificado, né? Na faculdade de odonto se aprende bastante sobre isso, sobre a questão da Eu biossegurança. tenho uma É matéria só de biossegurança. interessante, muito bom. Interessante. Então você está bem atualizada, né? Sim, a gente está bem atualizado. Inclusive, hoje eu tive uma aula de biossegurança. Muito legal, muito bom.
Então vamos lá. Meu nome é Adriana Chalela. Oi, Érica. Deixa eu dar um oi aqui para a Érica. Adriana Chalela, sou terapeuta comportamental. Trabalho diretamente com essas questões de mudança de comportamento individuais e dos grupos, né? Hoje vivemos uma mudança de comportamento, assim, cultural, né? Nós estamos vivendo dentro de casa, praticamente, né? Trabalhando e convivendo com as famílias, com as nossas famílias dentro de casa e tendo que ter mudança na higiene, na forma de lidar com a limpeza, né? Com a forma de lidar até com o contato de um com o outro. Isso faz a gente mudar a cabeça, né? Então, faz a gente mudar. Toda mudança de rotina muda o ser humano. Toda mudança no ambiente muda o ser humano, né? Então, essas discussões são importantes, né? O que nos muda interfere no nosso comportamento, nas nossas emoções, né? Todo mundo está vendo aí que o ser humaninho está mudando, né? Por conta do Covid. O Covid veio para mudar as pessoas também. Então, a gente não é só lavar as mãos, usar máscara, colocar o sapato na porta de casa. É assim, nós estamos mudando de dentro para fora. Está todo mundo mudando. Eu vejo isso. Né? Para o bem e para o mal. Está todo mundo dando uma mudadinha. Né? A gente torce para que as pessoas mudem para o bem. Mas vamos lá, Pri. O que você recomenda para nós hoje? O que você tem de novidade? Olha, devido ao contexto do Covid, a gente vê que cada dia tem uma descoberta nova, uma contextualização nova referente a ele. Então, o que foi notificado semana passada, essa semana já não é mais a mesma coisa, até porque a gente está falando de um vírus novo, um vírus que está sendo estudado, e as pessoas, nem os médicos, nem os infectologistas, eles não têm noção de como tratar esse vírus. Então, isso tudo acaba prejudicando no tratamento, acaba prejudicando em como lidar com a situação, em como fazer tudo isso. Então, assim, fala, meu filho. Ai, que lindo, coisa rica! Oi! Vai. Porque Gostoso. eu tô conversando com a Adriana, vai. Então, assim, é uma contextualização que a gente tem que modificar tudo. E se atualizando. Tem que tomar muito cuidado com fake news, que é o que mais está acontecendo. Está com um número elevadíssimo de informações desencontradas. E as pessoas acabam, às vezes, dando muita atenção para a informação desencontrada e o que é de fato as pessoas não estão seguindo, que é o que precisa mesmo. O que a gente recomenda hoje, que não é padrão, porque a gente pode mudar amanhã. Então, o que até hoje que eu tive na aula de biossegurança, a recomendação é continuar lavando as mãos com água e sabão, evitar ao máximo o contato das mãos na parte do rosto, porque a contaminação se sabe que é por via aérea, porém está se estudando se também está tendo contaminação pelo olho. Então, provavelmente, tem contaminação também pelo olho. Não está comprovado, mas já está em estudo isso também. Então, evitar o máximo de levar a mão até a face. A via aérea, a gente está usando máscara, que foi determinada e agora é obrigatório. Então, área de nariz e boca, se estiver usando a máscara corretamente, porque eu vejo muita gente com a máscara para baixo do nariz. E isso não resolve, porque está tampando só a boca. A máscara tem que vir aqui em cima da parte nasal, porque senão ela não vai resolver. E não adianta a máscara também ter uma abertura aqui pelo queixo e nem abertura lateral, porque senão pode ter a contaminação da mesma forma. Então, não é simplesmente pôr uma máscara, mas a máscara tem que estar adequada, higienizada, né? O período máximo de uso, independente da máscara, seja tecido, seja TNT, seja cirúrgica, é no máximo de 2 horas. Passado isso, tem que trocar a máscara. E se antes de 2 horas sentir que a máscara está úmida, principalmente quem está trabalhando e precisa falar muito,
faça a troca num período inferior de 2 horas. Porque a partir do momento que você tem umidade na máscara, você tem mais facilidade do vírus ultrapassar essas camadas do tecido, ou do TNT, ou do produto cirúrgico. E aí pode ocorrer a contaminação. É mais difícil? É muito mais difícil do que você não usar máscara nenhuma. Você está tendo uma barreira física. Mas já que estamos usando e é obrigatório, vamos usar de uma forma adequada. Que aí sim a gente tem uma eficácia no uso da máscara, né? Até tem um exemplo para dar, meu marido é farmacêutico também, ele continua trabalhando, eu estou de licença, mas ele continua trabalhando, e ele atende pacientes Covid positivo na drogaria. Isso não tem jeito, porque tem muitos pacientes positivos que tá isolado em casa, não é paciente hospitalar. Porém, tem paciente que mora sozinho e ele precisa comprar um antibiótico que é utilizado para o tratamento do Covid. Então, ele precisa ter uma drogaria, não vai ter jeito. E antibiótico, a gente ainda, por se tratar de medicamento controlado, tem uma parte burocrática na venda desse medicamento. Então, ele tem contato, sim, com paciente Covid positivo. Ontem, nós dois fizemos o teste. Para quem mora em São Caetano e for profissional da saúde, foi liberado o teste. Nós dois fizemos ontem e deu negativo dos dois. Isso comprova o quê? Que se for tomadas precauções adequadas, o risco de contaminação é muito baixo. Então, aqui em casa, o que a gente faz e o que a gente indica para todo mundo é lavar a mão com água e sabão o tempo todo. O álcool gel resolve sim, mas não é para você utilizar álcool gel o dia inteiro. Até porque, se você tiver uma barreira de sujeira na mão, a eficácia do álcool gel já não é 100%, porque você tem atritos de sujeira na mão. Então, assim, locais possíveis de água e sabão, a preferência é lavar as mãos. Locais que não se tem o acesso, aí sim a gente usa o álcool gel. Limpeza de superfície, igual na farmácia, a gente faz bastante a limpeza com álcool 70 líquido. Porque não dá para passar água e sabão na superfície o tempo todo. Muitas pessoas entram, saem, né? Então faz a limpeza de álcool 70 a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. E sempre com papel descartável. Porque também não adianta usar o pano, o vírus vai ficar lá no pano. O álcool mata? Mata. Mas pode ter resíduo do vírus no pano. Então tem que tomar cuidado. É uns detalhezinhos que a gente fala que faz a diferença, né? E aí a gente vê que realmente, de fato, se a gente utilizar os métodos adequados, as formas com que o Ministério da Saúde está colocando, a contaminação se torna muito mais difícil. Então, hoje eu acredito que o comércio já até poderia ser aberto, igual a gente está fazendo na farmácia. Vamos fazer um distanciamento, vamos não ter aglomeração, porque a partir do momento que eu tenho 5 clientes lá dentro da farmácia, a gente já barra a entrada, porque o espaço dá para 5 clientes ficar tranquilamente e não ter aglomeração. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E aí, o que mais importa para a gente é a chegada na nossa casa, porque quem precisa sair para trabalhar vai retornar. E quem está em casa está em distanciamento social, está de quarentena. Então, se a pessoa que está na rua, ou que precisa sair para ir no supermercado, fazer uma feira, alguma coisa, se ao retornar para casa ela não tiver alguns cuidados básicos, o risco de contaminação se torna muito grande também. Então, o que a gente está indicando? Foi ao supermercado, se possível, usa luva. Porque aí acabou a sua compra, acabou a feira, as coisas, você tira a luva e joga fora. Ali você já descartou 50% do risco de contaminação. Chegando em casa, o que eu fiz? Eu deixei um spray de álcool 70 líquido perto da porta. Então, quando eu chego, eu dou uma sprayada de álcool 70 naquelas embalagens e deixo ela ali numa caixa no cantinho. E quando eu vou manipular essas sacolas, eu uso máscara, porque o álcool 70 não pegou ela 100%. Então, às vezes a gente chega em casa e já tira a máscara. Vou tirar a máscara porque eu já cheguei. Só que você ainda vai mexer nas sacolas que tá lá no cantinho. E lá pode ter o vírus. E ali faz uma contaminação via aérea. Então, a gente fala, vai mexer no produto que veio da rua, coloca a máscara. Ou se for mexer já assim que chegar, continua com a máscara,
faz a limpeza do produto, e aí depois ou descarta a máscara, ou coloca para lavar, enfim. Tomar muito cuidado quando você vem da rua, troca o chinelo na porta de entrada, é muito importante. Muito importante deixar um pano úmido também, ou com lisoforme, ou com a solução de hipoclorito, que é a famosa Cândida, para que você limpe a sola do chinelo ou do sapato, mesmo que você só ande dentro de casa. Até porque eu, por exemplo, moro em apartamento e minha sogra é minha vizinha. Então, eu tenho que sair do meu e ir pro dela. Nesse corredor pode ter uma contaminação. Aí a gente acaba pisando no corredor, entra em casa, não se atenta por um descuido, pega o chinelo por algum motivo, ou porque o chinelo vou desvirar o chinelo e coloca a mão no rosto. A contaminação pelo calçado é mais difícil, mas também não está descartada. Então, sempre um paninho com cândida ou lisoforme já resolve o problema. As embalagens que chegam do mercado também, o que eu tenho feito? Não tem que lavar tudo. Para lavar tudo dá muito trabalho. Eu separei uma bacia um pouco grande, né? Jogo o álcool 70 e deixo lá as coisas por 12 horas. Porque tem um estudo que diz que em até 12 horas o vírus morre. Em contato com o álcool 70 foi comprovado que morre. Então eu dou uma esfreada e deixo ele lá num cantinho, perto da lavanderia. Ninguém vai até lá por 12 horas. E depois disso eu guardo o que eu comprei. Acredito que funcione, porque aqui em casa ainda ninguém se contaminou. E eu estou fazendo assim desde o começo. Então, provavelmente, isso seja mesmo de fato uma das regras que funcione mesmo. Temos que tomar muito cuidado com maçaneta e interruptor, porque muitas pessoas colocam a mão. Principalmente quem mora mais de uma pessoa dentro da residência, né? Tem elevador, você vem do elevador, abre a porta do seu apartamento, você pode ter se contaminado lá no botão do elevador, e aí você vai contaminar a maçaneta, um segundo que chegar, pode se contaminar ali. Então, também passar álcool 70, ou lisoforme, que é o que mata, de fato, o vírus. Temos que ter cuidados com as crianças, porque eles não vão ter esse cuidado de limpeza, de lavar as mãos toda hora, de usar álcool gel. Muitos deles, eu tenho um filho autista, e muitos deles não querem usar máscara, que se torna, então, o convívio na sociedade um pouco mais difícil. Já outros, igual o meu filho, por exemplo, não sai daqui de casa sem máscara. Ele não vai na casa da minha sogra sem máscara, porque ele falou que se sair da porta tem que pôr a máscara. Então ele põe a máscara, vai, chega lá e tira a máscara. Mas assim, ele é um caso raro. Eu sei que é muito difícil para os autistas, ou deficientes, ou quem tem paralisia cerebral, enfim, alguma dificuldade, né? Que é mais difícil as crianças usarem. Estão desenvolvendo aí algumas máscaras como um personagem, com a parte da frente transparente, para ajudar essas crianças. Porque eu sei mesmo que, de fato, é muito difícil. Se para a gente, que é da área da saúde, ficar com máscara 12 horas é super complicado, imagina para uma criança que seja para usar meia hora. É mais difícil. Então, assim, eu precisei sair com o Henrique ontem. Ele foi tomar vacina de H1N1. Meu marido foi levar, ele foi de máscara dentro do carro. Eu sempre tenho álcool gel, até porque no elevador ele pode encostar em algum lugar sem querer. Então, chega no carro, passa o álcool gel na mão. Foram lá, tomaram a vacina, voltaram. Quando chegou na porta, antes dele entrar no apartamento, ele passou o álcool gel, trocou o chinelo e foi lá no banheiro lavar a mão. Então, mesmo que ele passou o álcool, mas ele passou o álcool para abrir a porta. Porque a gente aqui fala muito disso. Cuidado com a porta, cuidado com a maçaneta, tem que tomar cuidado. Então, ele meio que já está seguindo a nossa rotina. Que, como o meu marido trabalha fora, a gente tem uma rotina mais criteriosa. Até porque ele está na área da saúde e a gente tem que tomar mais cuidado. E, assim, então, tudo a gente tem que levar em consideração. Eu vou buscar um pão na padaria. A hora que você chega em casa, a sacolinha do pão pode ter sido encostada em algum lugar e ter sido contaminada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Assim, não vamos mais viver... Nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Infelizmente, não vai nunca mais o mundo ser o mesmo depois do coronavírus. Não vai. Não vai. De fato, a gente precisa... Não necessariamente isso é ruim, né, Priscila? Não significa que isso é ruim. Mudou apenas. Teremos que nos adaptar.
E hoje a gente enxerga de uma forma diferente. A gente vê que a gente era meio porquinho antes, porque a gente chegava da rua e entrava com o mesmo sapato dentro de casa, ia fazer alguma coisa para depois lavar a mão, ia no mercado, pegava fruta lá da banca e sacola comia. ficava em qualquer lugar. Sacola de compra, Tudo, qualquer até na canto. cama que você dorme, ia em qualquer lugar. Exato, sofá, tudo que Exato, quanto lugar tudo. ficava. Exatamente. Isso então veio para mudar de fato. A vida nunca mais vai ser igual era antes. Até porque ainda não se sabe se a pessoa contaminada pode ter uma recontaminação. Isso também está em Pois é, estudo. Ainda não pois se é. tem certeza, tá? Então, assim, fica difícil, porque a gente ainda não tem anticorpo, que é o IgG e o IgM, ainda não temos estudos que comprovem que, de fato, eu tive o Covid-19 e não vou ter mais. Ainda não se sabe. Não, Então, tem que tomar mais cuidado. Temos os grupos de risco, mas a gente viu uma diferença muito grande aqui no Brasil já. Não é só o grupo de risco que está precisando de respirador. Nós percebemos que tem uma classe muito grande de uma faixa etária de 20 a 40 anos, sem comorbidade, isso quer dizer, sem nenhuma doença pré-existente, que está utilizando de respirador. Então, o Nova vírus... York também teve essa questão, né? Quando começou o epicentro Sim, lá em Nova York, teve isso também. Começou de 25 a exatamente. 40 casos que ninguém, todo mundo precisando de respirador. Então, a gente Então, tem que aí a ficar gente vê... Exatamente. Talvez uma mutação do vírus? Pode ser. Porque, como a gripe, se a gente for analisar, o vírus da gripe não tem cura. Ele é controlado. Porque todo ano ele sofre uma mutação. Assim como a vacina do H1N1, todo ano é modificada. Nenhum ano ela é igual. Porque o vírus sofre a mutação. Então, provavelmente, o Covid-19 também tem a mutação. E por isso que, em alguns determinados países, pega uma faixa etária, em outros países outra faixa etária. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente o grupo de risco, sim, porque eles são mais debilitados, têm a imunidade já comprometida, e isso faz com que o Covid, ele, na verdade, acelera mais rápido no organismo da pessoa, levando ela a ter uma pneumonia, e uma pneumonia maltratada pode levar a óbito. Isso é qualquer pneumonia, não é só a pneumonia exato. causada pelo Covid, é qualquer uma. E o Covid, por ser um vírus muito novo, se torna mais difícil do tratamento. Eu tenho um caso na família que está internado há 15 dias já. É o meu tio, ele tem 62 anos, hipertenso. Positivou para o Covid, internou, saturação baixa, menos de 90. Colocou catéter, a saturação foi para 96, 97, tiraram o catéter e passou para máscara de oxigênio, que a gente chama de desmame do catéter, que é para diminuir a quantidade de oxigênio. No desmame do catéter, ele adquiriu uma pneumonia, e dessa pneumonia a saturação dele caiu para 83. Isso conclui-se faz 15 dias que ele está internado, voltou para o catéter, e se não melhorar até amanhã, vai ser entubado. Poxa vida. Então, você vê, o vírus deu uma melhorada, só que ele teve uma recaída. Então, também Sim, temos que ficar atento a tudo isso, porque ele pode, no meio do tratamento, teve que trocar antibiótico e ainda assim desenvolveu a pneumonia. Então, hoje a sim. gente não sabe como, de fato, o vírus se comporta no organismo. Então, isso dificulta muito o tratamento. Chegaram a falar da hidroxicloroquina que realmente não tem efeito, que saiu um monte de estudo agora que não faz efeito. Mas se tem comprovado que a hidroxicloroquina tratou diversas pessoas. Não é que ela não faça efeito. O problema da hidroxicloroquina é que o medicamento tem muitos efeitos colaterais e efeitos adversos, que está aparecendo pós-tratamento do Covid. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque ninguém quer pegar o Covid. Isso é óbvio. Exato. Essa é a questão. Essa é a questão. Só que também nós temos que entender que, enquanto 50% da população não for contaminada, nós não vamos conseguir achatar essa curva de contaminação. Porque é só quando chega nos 50% que começa a achatar. Aí é chato. E até a gente chegar nesses 50%, vai ter muito óbito. Vai ter muita gente precisando de respirador.
E todo mundo sabe que o Brasil, nem o SUS e nem o privado tem condições de atender a população. Eu não estou falando só do hospital público, eu estou falando de hospital privado, não tem condições de atender. Não tem UTI suficiente, não tem aparelho respirador suficiente. Então, o isolamento que eles pedem da quarentena é que quanto mais pessoas ficarem em casa, conforme a contaminação for sendo feita, é feita aos poucos e menos pessoas precisem de respirador. Vou dar um oi para Renata, que foi embora para o Ceará, né, Rê? Um beijão para você, saudade de você também, viu? Aqui tá feio também, viu, Renata? Tá tudo feio, filho. Aqui tá bem feio, bastante feio. E, então, assim, temos que tomar muitos cuidados, né? Com as nossas crianças, com os nossos idosos. Teve caso confirmado de bebê que teve óbito por Covid-19. Então, assim, são muitas coisas muito desconhecidas, até para a gente da área da saúde, para os médicos. Então, o que a gente vai passando? O que a gente vai aprendendo um pouquinho cada dia. Porque, de fato, a gente não tem nada concreto ainda, né? Nenhum estudo científico comprovado que fala, não, isso de fato funciona, então vamos resolver o problema. Não temos. O que a gente vai manter é a higiene, de fato, higiene local, higiene pessoal, né? E manter o uso de máscara, que a gente viu que, de fato, tem, sim, uma eficácia muito boa. E aí, isso tudo ajuda a gente a achatar a curva, né? Então, quem precisa sair, vai ter que sair para fazer as suas coisas, de fato. Tem dias que eu preciso sair, eu saio, faço o que eu tenho para fazer, volto com todos os protocolos de cuidado, troco roupa, toma banho, coisa que a gente não fazia. A gente chegava do mercado e sentava no sofá. Depois eu guardo a compra, vou sentar lá, vou deixar assistir a novela. Mudou. Isso não tem jeito de voltar atrás. Você deu um beijo para Renata, deixa eu mandar um beijo para Camila, a minha enfermeira favorita. Beijo, Camila. Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente faz. Higiene da máscara de tecido. Vamos lá. A higiene da máscara. Você pode colocar, eu não sei por conta da coloração, né? Tem muito tecido colorido, o pessoal tá fazendo muito desenhadinho, bonitinho, porque o padrão é 1 litro de água para 2 colheres de hipoclorito, que é a Cândida. Essa é a solução padrão. Quem tá usando máscara colorida pode fazer a solução de lisoforme, que é 4 colheres de sopa para 1 litro de água, porque aí não mancha a máscara, né? Entendi, e deixa de muito molho bom. por 20 minutos. Independente da solução que usar, 20 minutos fica de molho, enxágua bem, tá? Para depois, porque a gente usa muito tempo, senão acaba dando alergia na parte que ela encosta na pele, se a gente deixar resíduo de cândida ou do lisoforme, tá? Mas pode ser a solução, então, da cândida. 1 litro para 2 colheres de sopa do hipoclorito. Ou 1 litro de água e 4 colheres de lisoforme pro lisoforme. E deixa de molho 20 minutos. Aí enxágua em abundância e coloca para secar. Ok. Tem uma questão que eu gostaria que você falasse, que assim como H1N1, que chegou, matou também muita gente. Sim. E está no ar e vem. Todo ano ele vem. Inclusive ele está por aí. Exatamente. O Covid vai ser a mesma coisa. Ele virá, talvez não vai ser essa esculhambação que está sendo agora, mas ele virá agora daqui para frente o resto de nossas vidas. Estaremos mais resistentes, estaremos mais preparados, o nosso organismo vai ter um monte de gente já imune, aquela coisa, já vai ter vacina, os governos já estarão preparados com imunização, tal, né, aquela coisa toda. O Covid já vai ter mutado, né, várias mutações, aquela coisa toda, ele vai fazer parte da nossa vida, né? Exatamente. Mas você acha que a gente vai ter que continuar com essas medidas de proteção, de limpeza, de higiene e tudo mais? Olha, eu acredito assim, a princípio, o que a gente precisa de fato é criar um meio de imunização, que hoje o que a gente tem disponível no mundo é a vacina. Tem um laboratório já, a Pfizer, que já investiu lá nos Estados Unidos, e tem um outro laboratório na Turquia
que já está em desenvolvimento da vacina e o teste já começa agora na semana que vem, tá? Em humano, porque já fizeram o teste in vitro, agora vai ser em humano. Tá. Então, a partir da imunização, assim como H1N1, a partir do momento que você tem a imunização, você dificilmente contrai a doença. Ou se contrai como H1N1, a taxa de letalidade dela, de mortalidade dela é quase zero. Baixinho. Tá. Porque você cria uma imunidade. Por que antecipar a campanha de vacina da H1N1? Não é para prevenir o Covid, é para não afogar os hospitais de paciente de H1N1. Porque se a Entendi. gente deixa a vacinação para o mês de maio e não puxa para o mês de março, o que ia acontecer? A gente já está no outono, muitas pessoas já estão pegando H1N1, que inclusive muitos testes negativos de Covid dá positivo para H1N1, porque os sintomas são muito parecidos. Então, mas assim, hoje o nosso organismo já tem uma certa imunidade do H1N1. Então, essa certa imunidade, mesmo que tenha mutação do vírus, ele já não é tão drástico como a primeira vez. Porque o seu organismo já teve o contato. Então, eu acredito que ainda mais uns 2 anos, esse ano inteiro é certeza que vai ter que manter todos esses critérios. Até para a gente ter o tempo de contaminação da população. Então, esse ano, eu acredito que vai se manter para a gente... Aquela história de achatamento de curva. O pessoal se contaminar, mas de uma forma mais gradativa, para que o sistema de saúde dê conta de todo mundo. A partir do ano que vem, com a vacina no mercado, com mais da metade da população já contaminada, já não precisa de tanta criticidade nessa parte de limpeza, de cuidado, porque você já vai ter um sistema imunológico apto para receber o vírus. Hoje a gente vê que lá na China eles abriram. E você já não vê mais falar que tem contaminação, que tem morte lá. Sim. Porque eles fizeram o achatamento da curva, a partir do achatamento da curva, o pessoal que se contaminou já está imune. Como é uma grande parte que se contaminou, então lá já baixaram a curva, ela não vai subir de novo. Mesmo que tenha um outro surto de Covid, ela não sobe como ela subiu da primeira vez. E aí o sistema de saúde consegue dar conta de atender todo mundo, né? Mas a gente está vendo também que, assim, conforme vai passando-se os dias e você percebe que as pessoas vão se cuidando, vão se tratando, é mais difícil de contaminar. A gente vê que, de fato, contamina muito quem está dentro do ambiente de Covid, que é enfermeiro, que é médico, e muitas vezes a contaminação não acontece no contato com o paciente, mas sim na hora que ele vai tirar a paramentação que ele está. Tirou um avental de forma errada, tirou uma luva de forma errada, tirou a máscara de forma errada e se contaminou. Não é no contato, caramba! Porque quem está trabalhando na linha de frente do Covid, eles de fato usam máscara N95, a PPF2, que é acima da N95 ainda. Eles usam aquela proteção de acrílico transparente na frente. Então, a contaminação ali é difícil de acontecer no paciente. O que a minha amiga, que é enfermeira, que está na linha de frente do Covid, falou, que a maior parte de contaminação de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, é a hora que vai tirar a paramentação. A hora que vai tirar a roupa que estava dentro do acesso ao Covid. E aí acaba se contaminando. Que foi a história que eu falei da sacola do mercado. Você mexer na sacola do mercado sem a máscara. E aí o vírus pode estar lá e você se contaminar. Então, acredito que esse ano, sim, a gente vai continuar com todos esses meios de limpeza, de uso de máscara, de distanciamento. Eu acredito que até o final do ano isso vá de fato. Até porque, a hora que abrir as escolas, é aquilo que eu falei, as crianças não conseguem se controlar, não conseguem usar máscara. Ali vai Não ter um existe tipo essa de contaminação. possibilidade. Não existe essa possibilidade. Um berçário. Como você vai fazer um berçário? Não tem Não como. tem como. Não tem. E ali você vai ter, de fato, um novo pico de contaminação. Não grande como agora, claro. Mas vai ter, porque as crianças saem da escola, ficam com os avós. E levam para casa. E levam para os avós, porque a criança é mais difícil de ter reações do Covid. Existe algumas que tem, mas é mais difícil. E levam para casa, contamina o pai, contamina a mãe, contamina os avós.
e os avós, que é o grupo de risco que pode precisar do respirador. Principalmente porque a gente vê que a gente tem uma população idosa, mas também muito doente. A maioria Sim, dos nossos pacientes idosos comorbidades são também, hipertensos idosos com e diabéticos. comorbidades. Então, a nossa porcentagem é muito grande. A gente fala em mais de 50% dos idosos com comorbidade. Então, assim, é Sim, muito grande. Então, isso é muito perigoso também, né? sim. Então, eu acredito que esse ano, de fato, vai continuar isso sim. Toda essa parte de segurança, em entrar em casa, usar a máscara, lavar as mãos, higiene do local, de casa, do ambiente, do trabalho, o distanciamento Uhum, social, acredito que vai continuar esse ano ainda. A gente vai ter uma resposta melhor disso a partir dos testes das vacinas, para saber se de fato vai criar imunidade. Se ali, de sim. fato, criou-se uma imunidade e não tiver a mutação do vírus drástico para ter que se desenvolver uma nova vacina, aí sim pode começar um relaxamento nessa parte. É, Antes disso, eu acredito que não vai ter. Mas na minha opinião, assim, eu acho que eu não sou a favor do Bolsonaro, mas sou super contra o Dória, porque eu acho que, de fato, a gente tem que salvar a vida? Tem. Só que o resto das doenças não tá de férias, gente. Tem muita gente morrendo de AVC, tem muita gente morrendo de câncer, e ninguém tá mostrando isso. A gente tem óbitos diários em São Paulo de câncer maior que o de Covid. E isso não é divulgado. Então, assim, quando ele fala 90% da UTI está ocupada, não é ocupada de Covid, gente. 75% já estava ocupado de outras doenças. É só mais 15% que é ocupado de Covid. Porque ele faz um alarde na hora da entrevista dele, as pessoas de fato ficam morrendo de medo, só que quem está dentro do hospital sabe que a realidade não é essa. O que eles fizeram, pelo menos aqui em São Caetano, o Hospital São Luís daqui, que é da Reddor, ele relocou todos os pacientes dele de todas as outras enfermidades para outras unidades e aqui ficou especificamente para Covid-19. Então, se você vai lá no São Luís do Anália Franco, suspeito de Covid, você é transferido para São Caetano. Você não uhum, fica lá uhum. porque lá está alocado a outras enfermidades. Então, quando ele solta o boletim, fala assim, ó, tem 100 pacientes de Covid aqui no São Luís. Mas também não é tudo morador de São Caetano. Aí você vai ver, tem Uhum. 5 moradores de São Caetano e 95 de outro lugar. Então, Uhum. eu acho que assim, as informações deveriam ser mais claras, porque a população está com medo, a população Sim. está, de fato, desesperada, porque não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho Uhum. que as informações sendo mais claras, não que vai Hum. relaxar a população, mas vai deixar a população com uma cabeça melhor psicologicamente, para que ela possa tomar as medidas que precisam ser tomadas. Então, eu Seria interessante que as orientações fossem pautadas pela ciência sempre, sempre, né? É o que exatamente, me basta. Por exemplo, eu particularmente, é o que me basta. Me fala o que a ciência está dizendo que eu faço. De resto, eu exatamente. não estou querendo muito saber, não. É, E politicamente eu me posiciono em outro momento. Eu quero saber, a ciência falou que é para eu lavar a mão, eu vou lavar a mão. A ciência exatamente. falou que é para eu tirar o sapato, eu tiro o sapato. A ciência falou que é para eu ir, eu vou. É a ciência, eu acho que é por aí. As famílias, elas precisam continuar vivendo apesar do vírus, É, né? Vivendo apesar dos exatamente. vírus. Todo mundo precisa viver apesar do vírus. O vírus está aí, mas precisamos viver, né? Sim. Então, e como conciliar isso? E nós dependemos e pagamos impostos para que alguém gerencie isso. E de fato não está sendo bem gerenciado. Eu Não, acredito que o gerenciamento tenha que ser feito, de fato, em cima da ciência. Porque é o que vai de, dar a base para a gente, se sim ou se não. Isso eu posso? é, Ah, não, mas isso eu não posso. É um isso já não dá. absurdo você. Não está acontecendo. Como, por exemplo, você vai numa UBS, aqui em São Caetano aconteceu isso. Você vai na UBS, por qualquer motivo, você vai lá marcar uma consulta. Não, a gente não está marcando consulta. Então, quer dizer, se eu sou um paciente, eu estou com uma dor de qualquer coisa, a minha dor tem que esperar acabar a quarentena do Covid para ela poder voltar para mim poder ir no médico. Isso não existe, gente.
Assim, é umas coisas que são inaceitáveis. Olha uma coisa bem clara. Se o comércio essencial pode funcionar usando máscara, álcool gel, limpando tudo de cima e embaixo e controlando a quantidade de pessoa que entra dentro do comércio, da farmácia, do mercado, por que o comércio que vende roupa não pode abrir? Alguém me explica a diferença disso? Porque eu tenho contaminação na prateleira da farmácia, eu tenho contaminação na prateleira do supermercado, e por que a loja de roupa não pode abrir? Por que a loja de calçado não pode abrir? Então, assim, é uns comparativos que eles fazem que não faz sentido. Então, se não pode abrir uma loja de roupa, então que feche tudo, até o comércio essencial. Porque a contaminação também está dentro do comércio essencial. Pelo contrário, lá vai estar a maior aglomeração de concentração para ter um Covid em alguém, porque todo mundo acha que farmácia virou shopping, que mercado virou shopping. E as Exato. pessoas estão saindo todo dia para passear no comércio essencial. Então fica Exato. difícil, não é verdade? Eu não sou a favor do Bolsonaro, mas eu sou contra o Dória, assim, nessa parte, e sou contra o que o Bruno Covas fez agora. Você não pode ir com o seu carro trabalhar, mas você pode... O meu carro é par, eu vou de carro hoje. Aí amanhã eu tenho que ir de ônibus, porque meu carro não pode rodar. Mas aí tem 600 pessoas dentro do ônibus. Só isso? Então, 600. Que distanciamento é esse? Então, assim, Gente, isso é criminoso, cara. Isso é criminoso. Exatamente. Isso é criminoso. E assim, o motorista não vai deixar a pessoa que está sem máscara entrar. Não, gente, tudo bem. Ele não vai deixar entrar. Ó, você não entra porque você está sem máscara. A pessoa passou da porta para dentro, o motorista vai controlar todo mundo se a máscara está em cima do nariz ou embaixo do nariz? É umas coisas, assim, que não faz sentido. Se cada um fizer a sua parte, tudo pode voltar a funcionar normalmente. Todo mundo pode andar na rua normalmente. Agora, prender as pessoas em casa, não deixar a pessoa correr na avenida para fazer um exercício. Exercício faz parte da imunidade da pessoa. O que isso vai mudar a pessoa sair para correr? Ela está correndo dentro dos padrões de higiene, do jeito que é para fazer. Não tem problema nenhum ela sair para fazer uma caminhada. Aí ele quer... Mas correr não pode, mas colocar 600 pessoas dentro do ônibus pode. Lá não tem contaminação. No dia ímpar você não se contamina, você se contamina só no dia par. Então, assim, eu não concordo com essas coisas de verdade, porque eu acho isso um absurdo. Se ele de fato queria fechar tudo, ele deveria ter feito um lockdown lá no começo. Fizesse um lockdown no começo de 21 dias e resolvia o problema. Tinha que ser macho e tinha feito lockdown. Exatamente. Segurar, porque ele ia ter bronca para tudo quanto é lado, segurasse a bronca e fizesse um lockdown. Só que se ele para São Paulo, ele para o país. E se ele para o país, ele está matando a saúde do mesmo jeito. Mata a saúde de muita gente. E eu falo tanto da saúde física quanto da saúde psicológica. A gente já viu um aumento de venda de medicamento controlado absurdo no último mês. Tá. Sem dúvida. Quase que dobrou. Então, assim, você vê que, de fato, as pessoas estão realmente com problemas psicológicos. O que a gente viu muito, aumentou o crime dentro de casa, aumentou o feminicídio. Violência contra a mulher, violência doméstica. Até contra o próprio filho, gente. Tem gente que não está tendo mais paciência com o bebê chorando dentro de casa. E não isso é fato. Tudo é devido sem a pandemia, já existiam estudos a respeito de isolamento. O homem em isolamento, ele pira. É só você pesquisar. Tem estudos sobre isso. O cara que não é agressivo fica agressivo. A pessoa que tem predisposições a doenças mentais pipoca. Simples assim. O pessoal da saúde mental, o pessoal da psiquiatria, né, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, já lançou um manifesto. Terminando a pandemia, vai explodir os casos, vai explodir, os consultórios não vão dar conta, não tem psiquiatra em São Paulo para dar conta, pra você ter uma ideia. Eu acredito muito nisso, eu acredito.
transtorno do sono e outras questões. Você sabe disso. O pessoal já Sim. está procurando. Já, a Então, gente está sim, vendendo muito medicamento para ansiedade e para dormir. É o que exato. virou o carro-chefe da farmácia. São os efeitos colaterais do distanciamento social, que ninguém pensou, você não vê nenhuma autoridade falando sobre isso. Não vê. Vai dar muita porcaria. Então, assim, o que nós estamos falando hoje, que é lavar a mão, se limpar, tá fácil. Tá O fácil. difícil vai vir depois. O depois que eu quero ver. Mas, Exatamente. enfim, esse debate é legal. Eu acho que a gente poderia até fazer num outro momento. Eu, você, a gente convida mais alguém, Vamos sim. consiga contribuir para esse debate que é interessante, porque é o que virá, cara. Sim. É o que virá. Nós não Essa sairemos. quarentena foi dividida em momentos, né? A gente fala. Então, agora a gente tem um momento do isolamento com a limpeza e a higiene, e depois nós vamos ter um momento pós-isolamento de quarentena, que ainda continua a limpeza e a higiene com mais um problema, o problema psiquiátrico. Isso é Exato. fato, né? E assim, eu acredito que o problema psiquiátrico vai ser muito maior que um problema de isolamento hoje. Eu tenho essa visão até pela conta de tanto medicamento que a gente já está vendendo, as pessoas, o tanto de gente que me chama pedindo orientação, assim, é coisas absurdas. Ai, Priscila, você acha que esse medicamento serve para tal coisa? Ai, fulano tá com ansiedade, ai, fulano não dorme, ai, ciclano tá fazendo isso. Eu falo, gente, se vocês entrar na paranoia do Covid, vai todo mundo enlouquecer. Vai de Sem fato dúvida. enlouquecer. Eu falei, desliga canal de televisão, sai de rede social que só fique falando de Covid, Covid, Covid. Tá lá na sua timeline? Passa. Nem lê, nem lê. Você tem que se atentar para a higienização. O resto, não se preocupe. Se você der É isso. positivo, quem vai tomar conduta é o médico, não é você. Então, a partir dali, você se trata, se cura e volta para sua casa. Agora, o que você não pode é entrar na paranoia de briga em rede social. Porque 90% é fake news. Aí você não sabe nem o que é verdade, nem o que é mentira. E aí você vai atrás de Sim, fake news, acaba enlouquecendo, porque cada minuto é uma notícia diferente. Já acharam infinitos medicamentos para cura do Covid, e até hoje eu não conheço nenhum. A Anvisa sim, sai controlando tudo quanto é medicamento agora. Para vocês terem ideia, a Anvisa controlou o medicamento que é usado para verme. Porque dispararam na internet que a famosa Anitta, que é o nome do medicamento, curava o coronavírus. A Anvisa teve que nossa. interceder e controlar o medicamento no mesmo dia. Por quê? O povo sai. Gente, é fora de brincadeira. O povo sai desesperado na farmácia comprando os remédios. Não sabe nem para que serve, mas compra. Eu vou ter na minha casa. Mas o medicamento, todos eles têm o benefício e tem o malefício. Lembrando que Sempre, sempre. todo medicamento é uma droga. Nós estamos falando até de uma dipirona e um Dorflex. O que muda da droga para o medicamento é só a dosagem. É só a dosagem. Se você tomar a dosagem errada, ele vira uma droga. Então, o pessoal sai comprando tudo, gente. Assim, é uma coisa absurda o que eles fazem. E o dia do Anitta, meu marido falou assim: nossa, foi um rapaz lá hoje, pediu para comprar um Anitta, falou que saiu na mídia que o Anitta resolve pro Covid. Ele falou: você tá sabendo de alguma coisa? Falei: olha, o curso que eu venho acompanhando diariamente, que eu faço um curso que é diário de Covid. Falei: ninguém falou nada. Eu falei: até a Anvisa não publicou nada, porque eu tô de olho, né? Eu falei: que eu saiba, não. À noite saiu uma nota da Anvisa, o medicamento já estava controlado. Alguém falou em algum lugar que a Anitta resolvia, o povo já saiu igual um louco comprando. Então tem que tomar muito cuidado, porque a Anitta resolve para o Covid e ninguém sabe. Do mesmo jeito que a hidroxicloroquina, também ninguém sabe se de fato funciona ou não. O que Então, funciona ali a o referência que do fake funciona news ali é assim, gente, do fake news. De você saber o que é sério e o que é fake news. Saiu nos órgãos oficiais, você pode usar, confiar. confiar. Pode ser que não seja o melhor da vida, mas você pode confiar. Saiu Exatamente. na imprensa oficial, Sim. você pode confiar.
Ah, Adriana, mas pelo amor de Deus, eu não gosto de Jornal Nacional. Tudo bem, não gosto de Jornal Nacional? Pega uma outra imprensa oficial, vê se saiu alguma coisa lá. Se É, não saiu, queridinho, esquece. exatamente. Grupo de WhatsApp da família, esquece. Facebook, esquece. Facebook é a coisa mais falida do universo. Tá para fechar e falir. Você tá sabendo que tá falindo? Então, É, o negócio tá esquece. feio. Tá na dúvida de remédio? Pergunta para a doutora Priscila. Ó, meu Pronto. Instagram tá aberto. Eu abri meu Instagram até por conta da pandemia, porque não era aberto, eu abri. Porque, de fato, assim, hoje o que eu consigo fazer é ajudar via online. Pode me chamar, deixa mensagem, a gente pode fazer chamada de vídeo, não tem problema nenhum. Porque, gente, de fato, tomem cuidado. A gente fala que medicamento é uma droga e é mesmo. Porque um exemplo da hidroxicloroquina, ela mexe na oxigenação. Se a pessoa toma, não tem um oxímetro em casa e começa a sentir falta de ar e palpitação, faz o quê? Não sabe nem o que fazer. Então tem que tomar cuidado, porque não é qualquer um que pode tomar. A minha mãe é usuária de hidroxicloroquina há 15 anos, porque minha mãe tem artrite. Então ela usa controlada pelo médico e um dos efeitos colaterais é a cegueira. A minha mãe faz exame a cada 6 meses, porque ela pode causar cegueira. Ela pode causar cardiopatia. Então minha mãe faz exame do cardiologista a cada 6 meses. Mas ela tem que tomar medicação. Se ela não tomar medicação, ela não anda. Ela tem fibromialgia, a doença que dói o corpo inteiro. Ela simplesmente não sai da cama. Mas ela é usuária de hidroxicloroquina há 15 anos. Minha mãe morreu? Não, não morreu. Tá lá vivinha da Silva. E vai continuar usando a hidroxicloroquina, porque senão ela não anda. Mas é tudo monitorado. A gente tem que monitorar. A minha mãe tem oxímetro em casa, ela tem um aparelho de pressão digital, ela tem uma filha farmacêutica que ela liga não sei quantas vezes por dia se ela precisar de orientação. Então, assim, eu sempre estou na casa dela monitorando tudo. Então, tem que tomar cuidado, porque não é o uso indiscriminado de medicamento tem que ser abominado na face da terra. Se você não quer ir no médico, consulta o farmacêutico. O farmacêutico sabe mais de medicamento do que o médico. O médico sabe de doença e diagnóstico. Mas quem sabe de medicamento é o farmacêutico, não é o médico. O médico sabe o que fazem propaganda para ele, né? A gente sabe que é assim que funciona. Eu tenho primos médicos, parentes, e eles falam: a gente prescreve o que é propaganda médica, o que serve para tal coisa, então a gente vai prescrever. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? E agora, em meio de uma pandemia, evitar tomar medicamento, qualquer tipo. Não porque vai atrapalhar o Covid, mas porque você mexe na sua imunidade. Então, tomar muito cuidado com o medicamento. Porque você tomar medicamento de uso indiscriminado, você mexe na sua imunidade, o que favorece a você contrair um Covid e não ter resistência para combater o vírus. Então, isso é um ponto muito importante. Um ponto importante também que eu tive na aula de epidemiologia é manter a vitamina D em dia. Hum, Porque a hum. gente acha que a imunidade é só vitamina C. E não é. É, A vitamina D, ela contribui e muito para a imunidade. Está sendo feito, que inclusive, legal. um estudo dos pacientes que adquiriram Covid, se eles tinham vitamina D abaixo da média. Porque já teve uma correlação do Covid com a vitamina D. Então, se você, a gente pede para tomar pelo menos 15 minutos de sol. Pode ser na janela do seu apartamento, já que não pode sair. Sim, ótimo, Tira, coloca ótimo. o braço de fora, essa parte mesmo do antebraço, 15 minutos no sol é o suficiente para o organismo produzir vitamina D. Então, Hum, fica uma dica muito legal, que é da imunidade. Se a gente tiver a imunidade em dia, a gente consegue combater de uma forma melhor o Covid. Porque você pode adquirir, isso todo mundo tá aí, tá todo sujeito. mundo praticamente vai pegar, tá sujeito a pegar. Mas como o organismo vai responder que faz a diferença. Então, se a gente tem uma imunidade mais estabilizada, isso contribui para que você consiga fazer o isolamento na sua casa, a quarentena na sua casa e não precisa ser hospitalizado, que já ajuda bastante. Até Muito. porque a gente sabe que paciente hospitalizado, além do estresse que é gerado psicologicamente por você estar internado, depois estar com Covid, que é uma doença nova, isso mexe também na imunidade. E aí o paciente não quer comer comida de hospital porque é muito ruim,
cai a imunidade. E com isso, a medicação demora mais para fazer efeito e seu organismo demora mais tempo para responder ao tratamento. Então, querendo ou não, a gente manter a imunidade o mais perto de 100% possível é a melhor coisa. Isso ajuda com uma boa alimentação, né? Sim. 15 minutinhos de sol todo dia, que ajuda bastante. E, gente, não fique de pijama o dia inteiro. Porque, não, é sério. Isso deixa a pessoa deprimida. De verdade. Não fique de pijama. Porque você vai ter preguiça até de ir na janela tomar sol. Imunodeprimida. Eu não tô certa? Que a pessoa vai ter preguiça de ir na janela tomar sol? Certíssima. Tem que levantar e se trocar. Gente, levante-se e troca. Certíssima. Porque senão, não, de verdade, não funciona. Eu tô fazendo aula online. Eu acordo, me troco como se eu fosse ir para a faculdade e venho assistir minha aula. Todos os dias. Você tá Porque certa. senão, a gente vai achar que a gente pode ficar ali amontoado na cama o dia todo. E, querendo Tá ou não, certa. nosso subconsciente vai se deprimindo. Né? A Vai. Adriana tá aí para falar isso melhor do que eu. Vai se acomodar. Exatamente. E isso vai ajudando com a sua imunidade, vai ficando pior. Imunidade pior para combater o vírus é muito mais difícil. Sim. A gente não tem que dar moleza para esse vírus, não. Exatamente. É só tomar os cuidados e que a gente Sim. consegue combater. Não é tão difícil assim. Sim. Vamos lá, gente. Olha, foi muito legal o papo. Gostei, adorei. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Foi muito legal. Vocês por aqui. A participação de todos. Vejam depois o vídeo no YouTube, tá bom? Às 21 horas já vai estar no YouTube. Quero agradecer a doutora Priscila de novo, brilhante na participação, foi muito legal, foi muito ótimo. Vamos Precisando, é só chamar que a gente faz mais live. Vamos fazer um debate. O meu Instagram está aberto, quem quiser tirar dúvida, informação, pode mandar lá no meu Instagram que eu respondo, a gente tira as dúvidas, entra em contato, a gente está aí para se ajudar. Eu acho muito válido. Eu acho que estamos sem pai nem mãe em termos de governança. Nós precisamos de pessoas para nos orientar, sim. Por que não? Bastante. Se tem profissionais da área da saúde, eu também estou à disposição para quem quiser auxílio, não está se sentindo bem, está sentindo que a cabeça não está boa, estou à disposição. Estou de plantão, gente. Na pandemia, estamos com profissionais da área da saúde, estamos à disposição. Estamos de plantão aí para a população. Pode chamar quando quiserem. A gente agradece a participação de todos, tá bom? E nos acompanhem aí. Vamos fazer outras, né, Priscila? Vamos sim, é só marcar, a gente faz sim. Beleza. Vamos. Então é isso. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo para todos. Também. Um beijão. Tchau, pessoal.